a lei e os profetas duraram somente até João Batista. De lá para cá é pregado apenas a salvação a todo homem que crê. Essa é uma das advertências bíblicas que falam sobre o fim do ofício de profeta e das revelações. No princípio, Deus falou através dos profetas, depois pelo Filho, e hoje Ele fala através da sua palavra escrita. Quer dizer, o primeiro ofício de profeta terminou no primeiro século. Deus usou deles para anunciar a vinda do Messias e o seu plano de salvação. Depois, Deus mandou o seu Filho, na qual trouxe a graça para nós e anunciou o reino dos céus. E por último, Deus deixou para nós a sua palavra escrita, contendo o presente e o futuro, o princípio e o fim de todas as coisas, a revelação final. Em Apocalipse, nós encontramos uma segunda advertência que fala sobre as consequências daqueles que produzirem ou derem créditos a revelações além da Bíblia, porque a Bíblia é a revelação final. Então lá fala que aqueles que acrescentar ou tirar qualquer coisa, Deus fará com que caia sobre ele ou ela as pragas que estão registradas ali naquele livro. Então, meus queridos, mesmo com todas essas advertências bíblicas, Deus nos alertando sobre os perigos de trazer de volta o que não existe mais, mesmo assim existem instituições religiosas que insistem em suscitar o extinto ofício de profeta e ainda equipar os seus pregadores com algumas práticas totalmente antibíblicas. Eu estou falando da Congregação Cristã no Brasil. Essa igreja extrapolou o cúmulo das heresias. A CCB, ela trouxe de volta, né, o ofício de profeta. Ela mesma revestiu os seus pregadores de algumas práticas, por exemplo, bibliomancia. Esses homens sobem no púlpito e praticam a bibliomancia. Bibliomancia, pega a Bíblia, abre, aí lê um versículo ou estoura a Bíblia. E com base naquilo que a pessoa leu, ela prega para a igreja. Prega. Daniel na cova dos leões. Lá fala da história de Daniel, que preferiu perder sua vida do que negar o seu Deus, e por isso foi jogado na cova dos leões. Aí o pregador da CCB faz assim, olha o inimigo para atrapalhar meu vídeo. Aí o pregador da CCB faz assim, entrou alguém que hoje que você está na mesma situação que o meu servo Daniel, mas tendes o Senhor por esta palavra, tendo pouca força, não negaste o meu nome, e por isso eu vou mandar um anjo para te guardar o tempo todo. O diabo está ungindo em volta de você, tentando tragar a sua alma, mas o Senhor vai fechar a boca do leão. É mais ou menos isso. Essa retórica que eles usam
nas pregações, bibliomancia. Alquimia, que é a experiência fora do corpo, onde o homem que está lá atrás de um púlpito, antes de subir naquele púlpito, ele vai lá em um templo maçom, se ajoelha para o bode e fala assim: bode, me dê uma luz, me ilumine para que eu saiba o que pregar diante do povo e convença aquelas pessoas que é Deus falando através da minha boca. Isso aí é alquimia. Inclusive eu vi um ancião dando testemunho sobre isso nessa rede social. Eu tenho baixado no meu computador Alquimia da Maçonaria. Espiritismo, também existe a prática de espiritismo em cima dos púlpitos da CCB. O pregador, ele se comporta da mesma maneira que um pai de santo. A pessoa vai lá consultar ele, né? Os crentes vão lá consultar. Aí ele fica assim, em transe, e de repente faz assim, ele dá um piripaque nele e fala: o dólar do Senhor acabou de revelar a palavra. Ele vai lá ler a Bíblia, em seguida ele diz que a partir daquele momento, quem toma a boca dele é o Espírito. Mas que Espírito é esse? De Deus? Não. Se Deus não aceitou habitar em um templo físico construído por Salomão, ele habitaria em um templo humano, de um homem? Não, isso aí é aberração em nome do Espírito Santo. Tem aqueles também que usam da oratória da igreja. Como funciona? Aqui eu estou contando todos os podres, todos os esquemas desses falsos profetas de púlpito da CCB. Então funciona assim, ó. A Irmandade, quando chega para participar de um culto, ela pede para que o porteiro anote alguma necessidade pessoal, alguma situação difícil que ela está passando. Por exemplo, enfermidade, tribulação, causa na justiça, viagem. Aí o porteiro anota. Antes de iniciar a pregação na CCB, esse bilhete é entregue na mão do irmão que vai depois pregar a palavra. Ele lê aquilo ali e a partir daquele momento que ele leu, ele tem conhecimento das principais necessidades do povo. Aí, por exemplo, se ele escolher causa, tem 300 pedidos de causa aqui, eu vou pregar causa na igreja. Aí vai, lê um versículo da Bíblia e depois fala assim: Deus está me mostrando que entrou alguém aqui hoje que tem uma causa nas mãos da justiça. Você já tem ela por perdida, mas pedindo ao Senhor por essa palavra. Essa causa já não é mais sua, ela é minha, e o papel que está embaixo eu vou colocar por cima. Então ele recebeu uma ajuda extra, né? O povo, sem saber, entregou a sua necessidade para o falso profeta de Baal, o mentiroso. Então, também tem aqueles que usam, os pregadores que usam da fofoca, né? Coloca a sua própria família para vigiar a vida da Irmandade e depois descobrir o que pregar na igreja. Por exemplo, o ancião coloca a família dele para vigiar a vida da Irmandade. Aí um membro da família dele vê um irmão da CCB no bar. Aí esse membro vai lá, o ancião fala: pai, eu vi aquele irmão lá na porta do bar, bebendo. Aí assim, opa, já sei até que eu vou pregar na igreja lá, já sei. Aí sobe no púlpito, mandado, Deus me revelou a palavra nessa última hora, aleluia. Aí começa, né, o sermão, fala assim: entrou alguém aqui hoje que você está com espírito de bebedeira, mas que diz o Senhor por esta palavra: vou te libertar para que você não dê mais mau testemunho nesta obra, aleluia. Então, são vários os esquemas que eles usam para poder fazer uma pregação que convença o ouvinte que é Deus. Esses homens são tão astutos, mas tão astutos, que eles ensinam para a Irmandade que aquela pregação que é feita às 20 horas e 30 minutos
Aquela pregação é o pão quentinho que desce do céu, é a revelação de Deus. É Deus falando na boca deles, mas isso é tudo mentira. Inclusive eu gravei um vídeo dias atrás desafiando esses pregadores de púlpito para virem fazer uma pregação pessoal a mim. Se eles acertassem, eu gravaria um novo vídeo exaltando eles. Se errasse, eu tiraria print da mensagem ali, as mensagens proféticas, e eu gravaria um novo vídeo chamando eles de falsos profetas de Baal. Até o presente momento, nenhum deles se arriscou nesse desafio, sendo que os profetas do passado, eles aceitavam qualquer desafio. Quer um exemplo? Elias, em cima do monte. Elias era um homem de Deus. Chegou os guardas e falaram assim para ele: Elias, homem de Deus, desce que o rei quer falar contigo. Aí ele respondeu assim: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma a ti e ao teu 50. E naquele mesmo momento o fogo desceu, o fogo celeste desceu e consumiu aqueles homens, porque eles duvidaram do poder de Deus. Aquele homem, ele era realmente um instrumento de Deus na terra. Já esses pregadores de púlpito da CCV, tá mais para pateta. Isso aí não é profeta, isso aí é pateta. São uns abestalhados, uns homens que acham que a profecia era particular. A profecia não era particular. Teve algumas exceções, por exemplo, o caso de Ananias e Safira. Mas ali foi para mostrar o poder do Espírito de Deus no profeta. Okay? O profeta Pedro sabia que aquele casal vendeu, Deus revelou para ele que aquele casal vendeu um terreno e estava mentindo sobre o valor. Então ali é para mostrar que Deus, o profeta, ele tem o dom de prever o presente e o futuro. Então, meus queridos, eu estou gravando aqui muito calor e vou encerrar. É isso aí, tá bom? Não se deixe enganar pelos pregadores de púlpito da congregação cristã. Tem muitos irmãos e irmãs, Pai da Irmandade, doente por causa dele. São enfermidades psicológicas. Olha, só traz transtorno esses falsos profetas de Baal. É isso aí, um abraço, até mais.